Ela tinha apenas 3 anos quando a mãe a largou para morrer na escuridão da floresta, tremendo de febre, sozinha, sem nem entender por quê. Mas naquela mesma noite, um guerreiro Apache surgiu das sombras e a salvou. O que ninguém sabia é que aquele gesto mudaria para sempre o destino dela. Anos depois, já mulher, a garotinha abandonada se vê presa num labirinto proibido de paixão e segredos, entre a honra da tribo, o mistério de sua própria origem e um desejo tão devastador que poderia destruir tudo ao seu redor. Se histórias de amor intensas e inesperadas como esta tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal e comente o que achou. Todos os dias postamos novas tramas que emocionam e surpreendem. Descubra agora o romance que ninguém ousou viver. A chuva batia contra os vidros da delegacia de Poconé quando Isadora Santos chegou para prestar depoimento. Seus 21 anos carregavam cicatrizes que ela escondia sob uma postura firme, quase desafiadora. Os cabelos castanhos estavam molhados, grudados no rosto delicado que contrastava com o olhar duro de quem aprendera cedo a não confiar em ninguém. Ela não sabia que do outro lado da sala, através do vidro espelhado, um homem a observava com uma intensidade que cortava o ar como lâmina. Miguel Torrente tinha 35 anos, era delegado federal há 15 e nunca havia sentido seu peito se comprimir daquela forma ao ver uma testemunha. Havia algo na postura dela, na forma como mantinha o queixo erguido mesmo tremendo de frio, que despertava nele uma mistura perigosa de proteção e desejo. "É ela", murmurou o investigador ao lado dele. "A menina que sobreviveu ao massacre da fazenda 15 anos atrás. Isadora Santos, criada pelos índios Bororos depois que encontraram ela abandonada na mata." Miguel fechou os punhos. Conhecia aquele caso de cor. Uma chacina brutal numa fazenda de gado em Mato Grosso, onde apenas uma criança de 6 anos havia sobrevivido. A menina desaparecera na floresta e todos presumiram que tivesse morrido. Mas os Bororos a acharam, criaram como filha adotiva, e agora ela estava ali, viva, linda e perigosa para a paz de espírito dele. "Por que ela está aqui?" perguntou, a voz mais rouca que pretendia. "Apareceu ontem dizendo que tem informações sobre quem mandou matar a família dela. Diz que lembrou de detalhes novos." Miguel sentiu o sangue gelar. Aquele caso estava oficialmente arquivado há 10 anos. Se ela realmente sabia algo, significava que pessoas muito poderosas poderiam estar em perigo. E ela também. Quando entrou na sala de interrogatório, Isadora ergueu os olhos para ele e Miguel sentiu como se levasse um soco no estômago. Os olhos dela eram de um verde acinzentado, intensos como tempestade, e por um segundo ele esqueceu completamente que era um delegado federal fazendo seu trabalho. "Delegado Torrente", ele se apresentou estendendo a mão. Quando ela a apertou, a pele dela estava fria, mas o toque enviou uma corrente elétrica pelo braço dele. "Entendo que tem informações importantes para nós." "Tenho." A voz dela era firme, mas havia uma vulnerabilidade escondida que ele captou imediatamente. "Mas não vou falar com mais ninguém além do senhor. E quero proteção." "Proteção contra quem?" Isadora hesitou, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. "Contra o homem que mandou matar minha família. Ele sabe que eu estou viva. E ele está vindo atrás de mim." Miguel se inclinou para a frente, todos os instintos profissionais em alerta. "Como sabe disso?" "Porque nos últimos 3 meses, homens estranhos apareceram na aldeia fazendo perguntas sobre mim, oferecendo dinheiro pelos Bororos me entregarem. Ontem, o cacique me disse que era melhor eu ir embora antes que trouxesse problemas para a tribo." A mão de Miguel se fechou em punho sobre a mesa. A ideia de alguém ameaçando ela despertava uma fúria que ele não conseguia explicar. "Você tem ideia de quem pode ser?" "Sei exatamente quem é." Os olhos dela se estreitaram. "Coronel Augusto Mendanha. Ele era sócio do meu pai na fazenda. Na noite da chacina, eu o vi conversando com os pistoleiros antes de tudo começar." O nome atingiu Miguel como uma bofetada. Augusto Mendanha era um dos homens mais poderosos do agronegócio em Mato Grosso, com conexões políticas que chegavam a Brasília. Acusá-lo de assassinato seria como declarar guerra. "Você tem certeza do que está dizendo?" perguntou, mantendo a voz controlada. "Tenho 6 anos na época, mas lembro perfeitamente. Ele estava na varanda da casa grande de terno branco, fumando charuto.
Quando os tiros começaram, ele não se assustou. Apenas olhou o relógio e caminhou para o carro. Miguel estudou o rosto dela, procurando por sinais de mentira, mas encontrou apenas uma determinação férrea que o impressionou. Por que não contou isso antes? Porque eu era uma criança traumatizada que ninguém ia acreditar. E porque eu sabia que ele ia me matar se descobrisse que eu estava viva. Isadora se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dele. Mas agora eu cresci. E estou cansada de viver escondida. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que ia muito além do caso policial. Miguel se pegou olhando para a boca dela, imaginando como seria o gosto daqueles lábios antes de se forçar a voltar à realidade. Vou precisar de mais detalhes. Tudo que você lembra daquela noite. Tudo bem, mas como eu disse, quero proteção. Vou providenciar uma casa segura. Não. A voz dela foi firme. Eu fico com o senhor. Miguel engoliu em seco. Isso não é protocolo. Eu não confio em mais ninguém. Só no senhor. Você nem me conhece. Isadora inclinou a cabeça, estudando-o com uma intensidade que o deixou desconfortável. Eu sei reconhecer um homem honesto quando vejo um. E sei quando um homem pode me proteger. Havia algo na forma como ela falou, proteger, que fez o sangue dele esquentar. Miguel se levantou bruscamente, andando até a janela para colocar distância entre eles. Chovia ainda mais forte lá fora, e ele podia ver o reflexo dos dois no vidro escuro. Onde você estava hospedada? Numa pensão no centro. Mas não posso voltar lá. Tenho certeza de que estão me vigiando. Miguel fechou os olhos, sabendo que estava prestes a cometer um erro que poderia custar a carreira dele. Você pode ficar no meu apartamento, temporariamente. Obrigada. Quando ele se virou, encontrou-a em pé, bem próxima a ele. Ela havia se aproximado em silêncio e agora estavam a poucos centímetros um do outro. Miguel podia sentir o cheiro dela. Uma mistura de chuva e algo selvagem que o deixava tonto. Delegado, ela murmurou, a voz baixa. Posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor é casado? A pergunta o pegou desprevenido. Divorciado. Por quê? Porque não quero causar problemas. Já causei problemas demais na minha vida. Miguel ergueu a mão, quase tocando o rosto dela, antes de se controlar. Você não é problema, Isadora. Você é uma vítima que merece justiça. E se eu não quiser ser só uma vítima? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois ousava verbalizar. Miguel sentiu o autocontrole escorregando pelas mãos como areia. Não devíamos estar tendo essa conversa, disse, mas não se afastou. Provavelmente não. Eu sou um policial federal. Você é uma testemunha protegida. Eu sei. Isso poderia arruinar minha carreira. Eu sei disso também. Então por quê? Porque às vezes na vida a gente encontra uma pessoa que faz tudo valer a pena, mesmo que seja perigoso. Miguel sentiu o coração disparar. Havia uma sabedoria antiga nos olhos dela, como se tivesse vivido muito mais do que seus 21 anos. Isadora, não precisa dizer nada agora. Só, não me mande embora. Um trovão ribombou lá fora, e as luzes da delegacia piscaram. Na penumbra momentânea, Miguel viu o rosto dela iluminado pelos relâmpagos e soube que estava perdido. Não havia volta. Aquela mulher havia entrado na vida dele como uma tempestade, e ele não tinha mais forças para resistir. Nunca, murmurou, finalmente tocando o rosto dela. Nunca vou mandar você embora. Isadora fechou os olhos sob o toque dele, e Miguel percebeu que estava tremendo. Não de frio, mas de uma necessidade que reconhecia em si mesmo. Eles estavam cruzando uma linha que não deveria ser cruzada, mas nenhum dos dois conseguia parar. Vamos sair daqui, disse ele, a voz rouca. Vamos para minha casa. E amanhã começamos a caçar o homem que destruiu sua família. E se descobrirem sobre nós? Então enfrentaremos isso juntos. Isadora abriu os olhos, e Miguel viu neles uma determinação que o assustou e o excitou ao mesmo tempo. Juntos, repetiu ela, como se estivesse fazendo um juramento. Quando saíram da delegacia, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Miguel colocou a jaqueta sobre os ombros dela, e quando suas mãos se tocaram, ambos souberam que não havia mais como fingir que aquilo era apenas um caso policial. No carro, enquanto atravessavam as ruas desertas de Cuiabá,
Isadora contou mais sobre os anos que passou com os bororos. Como havia aprendido a sobreviver na mata, a ler os sinais da natureza, a lutar quando necessário. Miguel a ouvia fascinado, percebendo que ela era muito mais forte do que aparentava. Você nunca pensou em procurar parentes? Outros sobreviventes da família? Não sobrou ninguém. Meus pais eram filhos únicos e meus avós já haviam morrido. Isadora olhou pela janela. Os bororos são minha família agora. Ou eram, até eu ter que sair de lá. Não foi para sempre. Quando resolvermos isso, você poderá voltar. E se não conseguirmos resolver? Miguel parou no semáforo e olhou para ela. Vamos conseguir, eu prometo. Não faça promessas que não pode cumprir. Não faço. Ele segurou a mão dela. Nunca faço. O apartamento dele ficava num prédio simples, mas bem localizado. Quando entraram, Isadora caminhou até a janela que dava para o rio, observando as luzes da cidade se refletindo na água escura. É bonito, disse ela. Você está com fome. Posso fazer alguma coisa para jantar? Não estou com fome. Ela se virou para ele. Estou com medo. Miguel se aproximou, parando a poucos passos dela. De mim? De mim. Do que estou sentindo. Isadora baixou os olhos. Nunca senti isso antes. O quê? Essa necessidade de estar perto de alguém, de confiar em alguém. Ela ergueu os olhos para ele. De querer alguém. As palavras atingiram Miguel como um raio. Ele deu mais um passo, até ficarem quase colados. Isadora, eu sei que é errado. Eu sei que você é um homem importante e eu sou só uma índia sem família, sem dinheiro, sem nada. Pare. A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Não diga isso nunca mais. Você não é só nada. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Você nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Miguel ergueu a mão tocando o rosto dela. Conheço o suficiente para saber que você é especial. E para saber que estou completamente perdido. Perdido? Por você. Por isso que está acontecendo entre nós. Isadora apoiou a mão no peito dele, sentindo os batimentos acelerados do coração. Então não somos só eu que está sentindo isso? Não. Você não está sozinha. Eles ficaram assim por um longo momento, respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo calor. Miguel sabia que deveria se afastar, que deveria ser o adulto responsável da situação. Mas quando Isadora se ergueu na ponta dos pés, aproximando o rosto do dele, todo o autocontrole desapareceu. O beijo foi inevitável. Suave no início, como uma pergunta, depois mais intenso quando ela respondeu envolvendo os braços ao redor do pescoço dele. Miguel a puxou contra si, sentindo como se estivesse segurando algo precioso e frágil, mas ao mesmo tempo forte o suficiente para salvá-lo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isadora apoiou a testa na dele, os olhos fechados. Isso não vai ser simples, murmurou Miguel. Eu não quero que seja simples. Quero que seja real. Vai ser real, mas também vai ser perigoso. Eu não tenho medo do perigo. Deveria ter. Augusto Mendanha é um homem poderoso. Se ele descobrir que você está viva e que estamos juntos, então não deixamos ele descobrir. Isadora abriu os olhos e Miguel viu neles uma determinação férrea. Pelo menos não ainda. Você tem um plano? Tenho. Mas vai precisar confiar em mim. Miguel estudou o rosto dela, vendo pela primeira vez a mulher que havia sobrevivido a um massacre, que havia crescido na mata, que havia aprendido a lutar. Eu confio em você, mesmo sabendo que isso pode custar tudo, mesmo sabendo disso. Isadora sorriu, e foi como se o sol nascesse no meio da tempestade. Então vamos fazer esse homem pagar pelo que ele fez. Lá fora, a chuva voltou a cair com força, e Miguel soube que a tempestade estava apenas começando. Mas pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho para enfrentá-la. O amanhecer chegou com uma luz dourada que se derramava pela janela do quarto de Miguel. Isadora despertou aos poucos, ainda envolvida no cheiro dele nos lençóis, o coração disparando quando lembrou onde estava. Havia dormido nos braços dele, mas nada além de beijos havia acontecido. Miguel havia sido um cavalheiro, mesmo com o desejo queimando entre eles como brasa viva. Ela se levantou silenciosamente,
caminhando até a cozinha onde o encontrou preparando café, já vestido com calça jeans e uma camisa social branca. Quando a viu, os olhos dele se escureceram da mesma forma que na noite anterior. "Dormiu bem?" perguntou, a voz rouca da manhã. "Melhor do que em meses." Isadora se aproximou, parando ao lado dele. "Obrigada por não ter me forçado a nada ontem." Miguel se virou para ela, os olhos sérios. "Isadora, eu jamais faria isso. Quando acontecer entre nós, vai ser porque ambos queremos, sem pressão, sem medo. Quando acontecer, não se..." Miguel sorriu de lado. "Quando?" O coração dela se acelerou, mas antes que pudesse responder, o telefone dele tocou. Miguel olhou a tela e o sorriso desapareceu. "É do trabalho", disse atendendo. "Torrente." Isadora observou a expressão dele mudar, os músculos se tensionarem. Quando desligou, ele estava com o rosto sombrio. "O que foi?" "Alguém invadiu a pensão onde você estava hospedada. Revirou tudo, quebrou móveis. A dona disse que eram 3 homens perguntando por você." O sangue de Isadora gelou. "Eles sabem onde eu estou?" "Ainda não, mas estão próximos." Miguel segurou os ombros dela. "Preciso levá-la para um lugar seguro enquanto investigo." "Não, você prometeu que ficaria comigo." "E vou ficar, mas preciso fazer meu trabalho também." "Então eu vou com você." Miguel balançou a cabeça. "Muito perigoso. Mais perigoso é me deixar sozinha." Isadora se afastou dele, cruzando os braços. "Eu não sou uma boneca frágil, Miguel. Cresci na mata, sei me defender. Sei que sabe, mas isso é diferente. Estamos lidando com pistoleiros profissionais. E eu estou lidando com isso há 15 anos. Os olhos dela faiscaram. "Você acha que eu cheguei até aqui por acaso? Que foi sorte eu ter sobrevivido tanto tempo?" Miguel a estudou, vendo pela primeira vez a guerreira que se escondia por trás da beleza delicada. "O que você não me contou?" Isadora hesitou, então suspirou. "Nos últimos 5 anos, já matei 4 homens que vieram atrás de mim. Não por prazer, mas por necessidade. Os bororos me ensinaram a usar arco e flecha, faca, a me mover na mata sem fazer barulho. Eu não sou só uma testemunha, Miguel. Sou uma caçadora." A revelação o atingiu como um soco. Miguel se aproximou dela, vendo a dor escondida nos olhos verdes. "Você teve que fazer isso sozinha todos esses anos?" "Tinha que fazer. Era eu ou eles. Não mais." Miguel puxou-a para si, abraçando-a com força. "Não mais. Agora somos nós 2. Isadora se derreteu nos braços dele, permitindo-se ser vulnerável por um momento. "Eu tenho tanto medo de confiar em alguém." "Eu sei, mas pode confiar em mim. E se você me decepcionar?" "Não vou decepcionar. Prometo." Ela ergueu o rosto para ele, e Miguel viu lágrimas nos olhos dela. "Ninguém nunca me protegeu antes. Não sei como é isso. Então aprenda comigo." O beijo foi mais intenso que o da noite anterior. Isadora se entregou completamente, as mãos dele nos cabelos dela, os corpos se colando como se tentassem se tornar um só. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Vamos trabalhar juntos", disse Miguel, a voz rouca. "Mas você faz exatamente o que eu disser quando disser. Combinado?" "Combinado." "E Isadora?" "Sim. Não me esconda mais nada. Precisamos confiar um no outro completamente." Ela assentiu, mas Miguel percebeu uma sombra passar pelos olhos dela. Havia algo mais que ela não estava contando, mas decidiu não pressionar. Por enquanto. 1 hora depois, estavam no carro dele, dirigindo para uma fazenda nos arredores de Cuiabá. Miguel havia descoberto que Augusto Mendanha estaria lá naquele dia, supostamente para uma reunião de negócios. O plano era simples: observar de longe, coletar informações, talvez conseguir fotos ou gravações. "Conte-me mais sobre aquela noite", pediu Miguel enquanto dirigia. "Qualquer detalhe pode ser importante." Isadora ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. "Eu estava no meu quarto quando ouvi os primeiros tiros. Minha mãe entrou correndo, me pegou no colo e me levou para o closet. Disse para eu ficar quieta, não importasse o que acontecesse." "Onde estava seu pai?" "Havia saído para falar com os peões." "Minha mãe disse que ele descobrira algo sobre o sócio dele, algo que não deveria saber." "O que exatamente?"
que Mendanha estava usando a fazenda para lavar dinheiro do tráfico. Papai achou uns documentos no escritório, provas do esquema. Miguel sentiu o coração acelerar. Você sabe onde estão esses documentos? Minha mãe os escondeu antes de me levar para o closet. Disse que um dia eu teria que buscar eles. Onde? Na casa da árvore que meu pai construiu para mim. Tinha um compartimento secreto no chão. A fazenda ainda existe? Sim. Mendanha comprou ela depois da morte dos meus pais. Disse que era para preservar a memória da família. Isadora riu amargamente. Hipócrita. Vamos precisar desses documentos. Eu sei. É por isso que preciso ir à fazenda. Miguel parou o carro no acostamento, olhando para ela. Você está maluca? É suicídio. É a única forma de conseguir as provas. E eu conheço cada centímetro daquele lugar. Ele pode ter mudado tudo. A casa da árvore ainda estava lá da última vez que chequei. Faz 3 anos. Você voltou lá? Várias vezes. Sempre de noite, sempre em silêncio. Mendanha não mora lá, só visita de vez em quando. Miguel passou a mão pelos cabelos, frustrado. Isso é loucura, Isadora. Talvez, mas é nossa única chance. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da decisão no ar. Miguel olhou para ela, vendo a determinação nos olhos verdes, e soube que não conseguiria dissuadi-la. Está bem, disse finalmente, mas fazemos do meu jeito. Planejamento total, backup, rotas de fuga. Combinado. E primeiro vamos observar Mendanha hoje. Preciso ver o tipo de segurança que ele tem. Quando chegaram à fazenda onde Mendanha estava, Miguel estacionou o carro numa estrada de terra, escondido entre as árvores. Através dos binóculos podiam ver a casa-sede, um casarão colonial rodeado por jardins bem cuidados. Quantos seguranças você conta? Perguntou Miguel. 6. 2 na entrada, 2 patrulhando, 2 no fundo da casa. Armados? Todos. Pistolas e pelo menos um com rifle. Miguel baixou os binóculos impressionado. Você tem olhos de águia. Aprendi a observar para sobreviver. E aquele homem de terno que está na varanda? Isadora pegou os binóculos focando na figura. Quando o viu, seu corpo inteiro se tensionou. É ele, sussurrou. Augusto Mendanha. Miguel sentiu a mudança nela, a forma como a respiração ficou mais rápida, as mãos tremendo levemente. Você está bem? Estou vendo pela primeira vez em 15 anos o homem que mandou matar minha família. Quer que vamos embora? Não. A voz dela endureceu. Quero memorizar cada detalhe dele. Quero saber como ele se move, como ele age, quantas pessoas estão com ele. Miguel observou o perfil dela, vendo a transformação de mulher assustada para predadora. Era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Isadora, você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Não vou fazer. Vou fazer ele pagar legalmente. Mas se ele tentar me matar antes disso, então eu mato ele primeiro. Ela se virou para ele surpresa. Você faria isso? Por você? Faria qualquer coisa. O momento foi interrompido por um som que gelou o sangue de ambos. O barulho de um carro se aproximando pela estrada. Miguel olhou pelo retrovisor e viu uma caminhonete preta vindo em direção a eles. Merda, murmurou ligando o carro. Fomos descobertos. Não pode ser coincidência, disse Isadora. Alguém nos viu. Miguel pisou no acelerador, mas a caminhonete era mais rápida. Em poucos segundos ela estava colada atrás deles, e Miguel podia ver 2 homens armados no interior. Segure-se, disse fazendo uma curva brusca. A perseguição se transformou num pesadelo de poeira e adrenalina. Miguel dirigia como um louco pela estrada de terra, desviando de buracos e galhos, enquanto a caminhonete tentava emparelhar com eles. Isadora se mantinha calma, mas Miguel podia sentir a tensão irradiando dela. Ali, ela disse apontando para uma trilha quase invisível entre as árvores. Vire ali. Tem certeza? Confie em mim. Miguel virou bruscamente, o carro derrapando na lama. A trilha era estreita demais para a caminhonete, mas perfeita para o sedã dele. Em poucos minutos, haviam perdido os perseguidores. Como você sabia dessa trilha? Perguntou Miguel, ainda com o coração disparado. Eu disse que conhecia essa região. Passei anos explorando cada centímetro dela. Você me salvou. Nós nos salvamos.
Miguel parou o carro numa clareira, desligando o motor. O silêncio da mata os envolveu, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de ambos. Eles se olharam, e Miguel viu nos olhos dela o mesmo fogo que sentia dentro de si. Ele sabe que estamos investigando, disse Isadora. Sim, isso muda tudo. Muda como? Agora ele vem com tudo. Não vamos ter tempo de planejar. Então fazemos logo. Miguel se virou para ela. Isadora, você entende que se fizermos isso, não há volta? Ele vai tentar nos matar. Ele já está tentando. Pode ser que não saiamos vivos disso? Pode ser. Isadora se aproximou dele, colocando a mão no rosto dele. Mas pelo menos vamos morrer lutando. E vamos morrer juntos. Você não tem medo? Tenho. Mas tenho mais medo de continuar vivendo como fugitiva. Miguel segurou a mão dela, levando-a aos lábios. Então vamos acabar com isso. Quando? Hoje à noite. Vamos pegar os documentos e terminar de vez. E se for uma armadilha? Provavelmente é. Mas não temos escolha. Isadora sorriu, e Miguel viu nela a mesma determinação que o havia fascinado desde o primeiro momento. Então vamos direto para a armadilha. Você é louca? E você também. É por isso que damos certo. Miguel riu, apesar da gravidade da situação. Tem razão. Somos dois loucos apaixonados. Apaixonados? Perdidamente. Mesmo sabendo que pode ser nosso último dia, principalmente sabendo disso. O beijo foi diferente dos anteriores. Havia urgência, desespero, a certeza de que o tempo estava acabando. Miguel a puxou para si e Isadora se deixou levar, os dois perdidos num momento que poderia ser o último. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. Era tudo ou nada. Miguel, murmurou Isadora contra os lábios dele. O quê? Se não sairmos vivos dessa, eu quero que saiba que estes foram os melhores dias da minha vida. Vamos sair vivos. Temos que sair. Promete? Prometo. Mas quando Miguel olhou para a mata ao redor, escura e cheia de perigos, se perguntou se seria capaz de cumprir essa promessa. Só sabia que ia tentar. Por ela, por eles, por uma chance de futuro que mal haviam começado a imaginar. A noite se aproximava, e com ela, o momento da verdade. Miguel segurou a mão de Isadora, sentindo a força dela, e soube que não importava o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. A caçada final estava prestes a começar. A noite caía sobre a fazenda como uma cortina negra quando Miguel e Isadora se aproximaram dos limites da propriedade. Haviam passado as últimas horas planejando cada movimento, estudando mapas e rotas de fuga. Miguel verificara seu equipamento 3 vezes: pistola, rádio, lanternas, kit de primeiros socorros. Isadora, por sua vez, carregava apenas uma faca de caça e um arco desmontável que os bororos haviam lhe dado. Tem certeza de que consegue encontrar a casa da árvore no escuro? Perguntou Miguel pela 10ª vez. Posso encontrar de olhos fechados, respondeu Isadora, ajustando a mochila. Brinquei lá todos os dias durante 6 anos. Eles se moviam em silêncio pela mata, Isadora guiando o caminho com uma precisão que impressionava Miguel. Ela parecia conhecer cada galho, cada pedra, cada som da floresta. Quando uma coruja piou à distância, ela parou imediatamente, erguendo a mão. Não é coruja, sussurrou. É um sinal. Sinal de quê? Dos homens de Mendanha. Eles usam imitações de animais para se comunicar. Miguel sentiu o sangue gelar. Quantos? Isadora fechou os olhos, concentrando-se nos sons da mata. Pelo menos 6. Estão nos cercando. Armadilha? Óbvio, ele sabia que viríamos. Então voltamos. Não. A voz dela foi firme. Já chegamos muito longe, e essa pode ser nossa única chance. Miguel segurou o braço dela. Isadora, isso é suicídio. Talvez, mas eu não posso mais viver fugindo. Ela se virou para ele, os olhos brilhando no escuro. Eu prefiro morrer livre do que viver prisioneira do medo. E eu prefiro que você viva. Então me ajude a terminar isso. Miguel estudou o rosto dela, vendo a determinação inabalável, e soube que não conseguiria fazê-la mudar de ideia. Está bem, mas do meu jeito. Nada de heroísmo. Combinado. Eles continuaram avançando, agora com ainda mais cuidado. Miguel podia sentir a presença dos homens na mata.
como sombras esperando o momento certo para atacar. Seu instinto policial gritava para ele recuar, mas algo mais forte o empurrava para frente. A necessidade de proteger Isadora e dar a ela a justiça que merecia. Ali, sussurrou Isadora, apontando para uma clareira à frente. A casa da árvore. Miguel viu a estrutura de madeira construída numa árvore centenária, parcialmente escondida pela folhagem. Era menor do que imaginara, mas ainda estava de pé depois de tantos anos. Como chegamos lá sem ser vistos? Eu vou sozinha. Sou mais rápida e silenciosa. Nem pensar. Miguel, você não entende. Eu consigo subir na árvore sem fazer barulho. Você não. Não vou deixar você ir sozinha numa armadilha. Então me cubra daqui. Se alguma coisa der errado, atire para me dar tempo de fugir. Miguel odiava essa ideia, mas sabia que ela tinha razão. 5 minutos. Se não voltar em 5 minutos, eu vou atrás. 10 minutos. Preciso encontrar o compartimento secreto. 7. 8. Fechado. Isadora se aproximou dele, colocando a mão no rosto dele. Se eu não voltar, vai voltar. Mas se não voltar, eu quero que saiba que você foi o melhor que já me aconteceu. Isadora. Ela o beijou. Um beijo rápido, mas intenso. Depois se afastou antes que ele pudesse protestar. Miguel a observou se mover entre as árvores como um fantasma, admirando a graça com que ela se movia na escuridão. Isadora chegou à base da árvore e começou a subir com a agilidade de um animal selvagem. Miguel perdeu ela de vista por alguns momentos. Depois a viu emergir na plataforma da casa da árvore. Ela se ajoelhou, começando a procurar pelo compartimento secreto. Foi quando Miguel viu o reflexo de um rifle na mata. Isadora, sai daí! Gritou, mas já era tarde. O primeiro tiro estilhaçou a madeira da casa da árvore, bem ao lado dela. Isadora se jogou no chão da plataforma, enquanto Miguel começou a atirar na direção do sniper. O tiroteio explodiu na mata, ecos de disparos ricocheteando entre as árvores. Encontrei! Gritou Isadora, erguendo um envelope lacrado. Consegui! Desce daí agora! Mas quando Isadora tentou descer, outro tiro a fez recuar. Ela estava presa na árvore com atiradores a cercando por todos os lados. Miguel se moveu entre as árvores tentando se aproximar dela. Mas os homens de Mendanha eram profissionais. Delegado Torrente. Uma voz gritou na escuridão. Saia com as mãos para cima e a moça não se machuca. Miguel reconheceu a voz. Era Augusto Mendanha em pessoa. Vá se foder! Gritou de volta, continuando a atirar. Você está em desvantagem, delegado. Somos 8. Vocês são 2. Então venha me pegar. O tiroteio se intensificou. Miguel se movia como um soldado, usando tudo que aprendera no treinamento da Polícia Federal. Mas sabia que era questão de tempo até que a munição acabasse, ou que um dos atiradores acertasse. Na árvore, Isadora havia montado seu arco e começou a atirar flechas com precisão mortal. Miguel ouviu 2 gritos de dor na mata e soube que ela havia acertado pelo menos 2 homens. Isadora, pula! Gritou ele. Eu te pego. Muito alto. Confia em mim. Um momento de silêncio. Depois ela apareceu na beirada da plataforma. Miguel se posicionou embaixo da árvore, de braços abertos. Quando ela pulou, ele a pegou no ar, ambos rolando no chão para absorver o impacto. Você está bem? Perguntou ofegante. Estou, e tenho os documentos. Então vamos sair daqui. Eles começaram a correr pela mata, seguindo a rota de fuga que haviam planejado. Mas os homens de Mendanha conheciam a região também, e logo estavam sendo perseguidos novamente. Por ali! Gritou Isadora, apontando para uma trilha quase invisível. Eles correram por 20 minutos, o som da perseguição se distanciando gradualmente. Quando finalmente pararam para respirar, estavam numa gruta escondida que Isadora conhecia desde criança. Deixe-me ver os documentos, disse Miguel, ligando uma lanterna. Isadora abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia papéis amarelados, fotografias e um pendrive. Miguel examinou tudo com crescente excitação. Meu Deus, murmurou. Isso aqui é uma mina de ouro. Contratos falsos, lavagem de dinheiro, ligações com o cartel colombiano. É o suficiente para prender ele? É o suficiente para prender ele e mais uma dúzia de pessoas. Miguel olhou para ela. Seu pai era um homem corajoso. Ele sabia que isso ia matá-lo. E mesmo assim fez a coisa certa.
Como pai, como filha. Isadora sorriu, mas o sorriso morreu quando ouviram vozes se aproximando da gruta. Eles nos encontraram, sussurrou Miguel. Tem uma saída dos fundos, mas é apertada. Vamos. Eles se arrastaram por uma passagem estreita que levava a uma abertura do outro lado da colina. Quando emergiram, estavam perto da estrada onde haviam deixado o carro de reserva. Quase conseguimos, disse Miguel, ajudando Isadora a sair da passagem. Foi quando a voz de Mendanha ecoou atrás deles. Quase, mas não o bastante. Eles se viraram e viram o coronel emergindo da mata com 4 homens armados. Augusto Mendanha era um homem de 60 anos, alto, de cabelos grisalhos e olhos frios como gelo. Usava roupas caras mesmo no meio da mata, e havia uma arrogância natural em sua postura. 15 anos, disse ele, olhando para Isadora. 15 anos procurando por você, menina. Aqui estou, respondeu Isadora, erguendo o queixo. Mais bonita do que imaginei. Pena que vai ter que morrer. Antes de morrer, quero saber uma coisa, disse Isadora. Por que matou minha família? Porque seu pai era um idealista idiota. Achou que podia me chantagear, me forçar a parar com os negócios. Mendanha riu. Como se eu fosse deixar um fazendeiro de meia tigela estragar anos de trabalho. Ele era um homem honesto. Honestidade não enche o bolso, menina. Seu pai aprendeu isso da pior forma. Miguel se moveu quase imperceptivelmente, posicionando-se entre Isadora e as armas. Você não vai tocá-la. Ah, o delegado apaixonado. Zombou Mendanha. Que romântico. Pena que o amor não para a bala. Talvez não. Mas pode inspirar a fazer a coisa certa. Miguel ergueu a mão, mostrando um pequeno dispositivo. Gravador. Está tudo aqui. Sua confissão, suas ameaças, tudo. O rosto de Mendanha endureceu. Filho da puta. E não é só isso. Miguel sorriu. Lembra do meu rádio? Estava ligado o tempo todo. Meus colegas da Federal ouviram tudo. Como se fosse um sinal, o som de helicópteros começou a ecoar na distância. Mendanha olhou para o céu, a expressão furiosa. Matem os 2! Gritou para seus homens. Mas antes que pudessem atirar, projéteis de gás lacrimogênio choveram do céu. A fumaça se espalhou rapidamente, e no caos que se seguiu, Miguel agarrou Isadora e a puxou para trás de uma rocha. Você planejou isso? Perguntou ela, tossindo. Plano B. Sempre tenho um plano B. Por que não me contou? Porque você nunca teria concordado em ser isca. Isca? Desculpe. Mas era a única forma de conseguir a confissão dele. Isadora o olhou por um longo momento, depois sorriu. Você é mais esperto do que eu pensava. E você é mais corajosa do que eu imaginava. Os helicópteros pousaram na clareira e agentes da Polícia Federal saltaram, cercando a área. Miguel viu Mendanha sendo preso, algemado e levado para um dos helicópteros. Acabou, disse ele, puxando Isadora para si. Acabou mesmo? Ele vai passar o resto da vida na cadeia. E você é livre. Livre para quê? Para viver. Para ser feliz. Miguel tocou o rosto dela. Para ficar comigo. Você tem certeza? Eu não sou exatamente uma mulher normal. Graças a Deus que não é. Mulher normal me entediaria. Isadora riu, um som que Miguel nunca se cansaria de ouvir. E agora? Agora, você vai ter que decidir o que quer fazer da vida. Já decidi. O quê? Quero ficar com você. Quero aprender a viver sem medo. Quero descobrir quem eu sou quando não estou fugindo. E se você não gostar do que descobrir? Então, pelo menos vou descobrir junto com você. Miguel a beijou. Um beijo que selava uma promessa de futuro. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Tem uma coisa que preciso te contar, disse Isadora. O quê? Eu te amo. Eu também te amo. Mesmo sabendo que sou uma assassina, você é uma sobrevivente. É diferente. E se eu tiver pesadelos? E se não conseguir me adaptar à vida normal? Então enfrentamos isso juntos. Um dia de cada vez. Isadora apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos do coração. Você acha que meus pais estariam orgulhosos? Tenho certeza que sim. Você fez justiça ser feita. Nós fizemos. Nós fizemos. O helicóptero de resgate se aproximou e Miguel ajudou Isadora a subir. Enquanto voavam sobre a mata, ela olhou para baixo uma última vez,
vendo a floresta que havia sido sua casa e sua prisão por tantos anos. Sem saudades? Perguntou Miguel. Algumas, mas não do medo. E dos bororos? Vou visitá-los, vou apresentar você a eles. Você acha que vão gostar de mim? Vão amar você, principalmente quando souberem que você me fez feliz. Eu te faço feliz? Incrivelmente feliz. Miguel sorriu, puxando-a para mais perto. Então minha missão está cumprida. Que missão? Proteger você, cuidar de você, amar você. E qual é a minha missão? A mesma. Proteger, cuidar e amar. Aceito a missão. Ótimo, porque vai ser um trabalho de vida inteira. Não vejo a hora de começar. Enquanto o helicóptero voava em direção a Cuiabá, Miguel e Isadora se abraçaram, sabendo que a parte mais difícil havia terminado. Agora era hora de aprender a viver, a amar, a ser felizes. Mas ainda havia uma última surpresa esperando por eles. Uma surpresa que testaria o amor deles mais uma vez e que provaria que alguns segredos do passado nunca morrem completamente. Por enquanto, porém, eles tinham um ao outro. E isso era o suficiente. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Augusto Mendanha, e a vida de Isadora havia mudado completamente. Ela agora morava com Miguel num apartamento maior, com vista para o rio, e tentava se adaptar à rotina de uma vida normal. As manhãs eram dedicadas às sessões de terapia, as tardes aos estudos. Ela havia decidido terminar o ensino médio e prestar vestibular para direito, e as noites pertenciam inteiramente a eles dois. Miguel observava com fascínio a transformação dela. A mulher selvagem que conhecera na delegacia ainda estava lá, mas agora misturada com uma delicadeza que ele nunca havia visto antes. Isadora estava aprendendo a sorrir sem medo, a dormir sem pesadelos, a confiar que o amanhã seria melhor que o hoje. Você vai ficar babando aí o dia inteiro ou vai me ajudar com essa prova de matemática? Perguntou ela, erguendo os olhos dos livros espalhados pela mesa da cozinha. Prefiro ficar babando, respondeu Miguel, se aproximando por trás e beijando o pescoço dela. Você fica linda quando está concentrada. Miguel? Ela murmurou, mas inclinou a cabeça para dar mais acesso a ele. Se continuar assim, nunca vou conseguir estudar. Talvez seja essa a ideia. Isadora riu, se virando nos braços dele. Você é terrível. Você que me deixa assim. Eu? Você. Miguel a beijou suavemente. Eu te amo, Isadora Santos. Eu também te amo, Miguel Torrente. Era uma rotina que haviam desenvolvido. Essas declarações pequenas e constantes, como se precisassem se lembrar a cada momento de que aquilo era real, que haviam sobrevivido, que estavam juntos. O telefone tocou, interrompendo o momento. Miguel olhou a tela e franziu a testa. Quem é? Perguntou Isadora, notando a mudança na expressão dele. Delegacia. Provavelmente sobre o julgamento do Mendanha. Atende. Miguel atendeu, e Isadora observou o rosto dele endurecer conforme a conversa prosseguia. Quando desligou, estava tenso. O que foi? Mendanha quer fazer um acordo. Diz que tem informações sobre algo que pode interessar a você. Que tipo de informações? Sobre sua mãe. O sangue de Isadora gelou. Minha mãe morreu naquela noite, junto com meu pai. Aparentemente não. Isso é impossível. Eu vi o corpo dela. Pode ter sido encenação. Ele quer conversar com você. Não. Isadora se afastou dele. Não vou vê-lo. Isadora. Não, Miguel. Eu não vou deixar ele brincar com minha cabeça. Minha mãe está morta. Eu chorei por ela. Eu a enterrei na memória. E se ele estiver falando a verdade? E se for mentira? E se for só uma forma de me machucar? Miguel se aproximou, segurando os ombros dela. Então pelo menos vamos saber. Você não vai conseguir ter paz enquanto não souber. Eu já tenho paz. Tenho você. Tenho nossa vida. E vai continuar tendo. Não importa o que ele disser. Isadora o olhou nos olhos, vendo a sinceridade ali. Você vai comigo? Claro que vou. Promete que não vai me deixar sozinha com ele? Prometo. E se ele estiver mentindo? Então vamos embora e nunca mais falamos sobre isso. E se ele estiver dizendo a verdade? Então lidamos com isso juntos. Isadora respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções. Está bem, vou falar com ele. Tem certeza? Não.
Mas vou fazer assim mesmo. 2 horas depois estavam no presídio federal, onde Mendanha aguardava julgamento. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. O cabelo estava completamente grisalho, a pele pálida, os olhos fundos. Mas ainda havia uma arrogância em seu olhar que irritava Miguel. Isadora, disse ele quando ela se sentou do outro lado da mesa. Você está linda. A vida na cidade lhe fez bem. Diga o que tem para dizer, respondeu ela, a voz controlada. Direto ao ponto. Gosto disso. Mendanha sorriu. Sua mãe está viva. Mentira. Ela está numa clínica psiquiátrica em Goiânia, internada há 15 anos, sob o nome de Maria Silva. Isso é impossível. Eu vi ela morrer. Você viu ela sendo levada por meus homens, mas eu nunca disse que ela foi morta. Miguel se inclinou para a frente. Por que mantê-la viva? Porque ela tinha informações que eu precisava, códigos bancários, contatos, coisas que só ela sabia. E por que está me contando isso agora? Perguntou Isadora. Porque estou morrendo. Mendanha tossiu, e Miguel notou sangue na mão dele. Câncer, 3 meses, talvez menos. E daí? Quero fazer um acordo. Eu te dou a localização exata da sua mãe, e você pede para retirarem as acusações de assassinato. Vai sonhando, disse Miguel. Não é com você que estou falando, delegado. Isadora ficou em silêncio por um longo momento. Ela está bem? Fisicamente, sim. Mentalmente. Bem, 15 anos num hospital psiquiátrico não são fáceis. Você a enlouqueceu. Ela se enlouqueceu sozinha. Culpa, remorso, trauma. Escolha o nome que quiser. Filho da puta, murmurou Miguel. Então, perguntou Mendanha. Temos um acordo? Não, disse Isadora se levantando. Não vou fazer acordo com você, mas vou encontrar minha mãe mesmo assim. Boa sorte. Ela foi registrada com documentos falsos. Pode procurar por 50 anos que não vai achar. Veremos. Isadora, chamou Mendanha quando ela se dirigia para a porta. Ela pode não se lembrar de você. Pode nem reconhecê-la. Melhor uma mãe doente do que nenhuma mãe. Você vai se arrepender de não ter feito esse acordo. Eu me arrependo de muitas coisas na vida, mas não de ter colocado você na cadeia. Quando saíram do presídio, Miguel notou que Isadora estava tremendo. Você está bem? Não. Não estou bem. Ela parou no meio da calçada. Minha mãe está viva, Miguel. Depois de 15 anos pensando que ela estava morta, ela está viva. Vamos encontrá-la. E se ela não se lembrar de mim? E se ela não quiser me ver? Então pelo menos você vai saber que tentou. E se ela estiver realmente louca? Então cuidamos dela, juntos. Isadora o olhou, os olhos cheios de lágrimas. Por que você faz isso por mim? Porque te amo. Porque você faria o mesmo por mim. Faria. Então vamos encontrar sua mãe. A busca durou 2 semanas. Miguel usou todos os contatos que tinha na polícia. Isadora procurou pistas através dos bororos e finalmente conseguiram localizar a clínica. Era um lugar discreto nos arredores de Goiânia, especializado em tratamento psiquiátrico de longo prazo. Ela está no quarto 247, disse a enfermeira. Mas preciso avisá-los que ela não recebe visitas há muito tempo. Pode ficar agitada. Ela sabe que vamos visitá-la? Perguntou Miguel. Não. Achamos melhor não avisar. Ela costuma ter surtos quando falam sobre o passado. Isadora respirou fundo. Eu quero vê-la. Tem certeza? Tenho. O corredor do hospital era longo e branco, com cheiro de desinfetante. Isadora caminhava devagar, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que Miguel conseguia ouvir. Quando chegaram ao quarto 247, ela hesitou. Quer que eu entre primeiro? Ofereceu Miguel. Não. Vamos entrar juntos. A mulher no quarto estava sentada numa cadeira perto da janela, olhando para o jardim. Tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e vestia um camisola hospitalar azul. Quando ouviu a porta se abrir, se virou. Isadora engasgou. Era ela. Mais velha, mais magra, com rugas de sofrimento, mas era definitivamente sua mãe. Mamãe, murmurou. A mulher olhou para ela sem reconhecimento. Você é nova aqui? Não vi você antes. Sou Isadora, sua filha. Eu não tenho filha. Minha filha morreu. Não, mamãe. Eu estou aqui.
Estou viva. Minha filha morreu na floresta. Eu a deixei lá. Eu a abandonei. A voz dela ficou mais alta. Eu sou uma péssima mãe. Deixei minha filha morrer. Não, você não deixou. Você me salvou. Não, não, não. A mulher começou a balançar o corpo. Ela está morta. Minha menina está morta. Isadora se aproximou, ajoelhando ao lado da cadeira. Mamãe, olha para mim. Sou eu. Sou sua Isadora. Isadora estava usando o vestido azul com flores. Era seu vestido favorito. Eu lembro do vestido. Você me deu no meu aniversário de 5 anos. A mulher parou de balançar, olhando para Isadora com mais atenção. Você tem os olhos dela. Porque eu sou ela, mamãe. Não pode ser. Isadora era pequena. Você é uma mulher adulta. Eu cresci. Cresci com os índios como você planejou. Os índios? A mulher tocou o rosto de Isadora com mão trêmula. Você está quente. Você está viva. Estou viva. Estou aqui. Minha menina. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto da mulher. Minha menina está viva. Estou viva e estou bem. Eu sinto muito. Sinto muito ter deixado você. Mas ele ia te matar. Ele ia matar você se soubesse onde você estava. Eu sei, mamãe. Eu sei que você fez o melhor que podia. Você me perdoa? Não há nada para perdoar. Você me salvou. A mulher abraçou Isadora e as duas choraram juntas. Miguel observava da porta, os próprios olhos molhados. Isadora, disse a mãe dela depois de alguns minutos. Você está casada? Tem filhos? Não sou casada ainda, mas tenho um homem que me ama. Onde ele está? Aqui. Isadora se virou para Miguel. Venha aqui. Miguel se aproximou, cumprimentando a mãe de Isadora. Muito prazer, dona Carmen. Você cuida bem da minha filha? Cuido, e vou cuidar pelo resto da vida. Você a ama? Muito. E ela te ama? Também. Então está bem. É tudo que uma mãe pode querer. As 3 horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Carmen tinha momentos de lucidez total, seguidos por episódios de confusão, mas estava claramente melhor com a presença de Isadora. Doutora, disse Miguel quando a psiquiatra chegou. Há possibilidade de alta? Depois de 15 anos, será um processo longo, mas com apoio familiar, é possível. Ela vai ter todo o apoio que precisar. Mamãe, disse Isadora. Você quer vir morar conosco? Posso? Claro que pode. Somos uma família. E o Miguel? O Miguel também é família agora. Carmen sorriu, e pela primeira vez em 15 anos, parecia genuinamente feliz. Então sim, eu quero ir para casa. 6 meses depois, Carmen estava morando com eles. Ainda tinha dias difíceis, mas estava visivelmente melhor. Havia retomado alguns hábitos antigos, como cozinhar e cuidar de plantas. Isadora havia aprendido a lidar com os altos e baixos da doença da mãe, e Miguel havia se tornado um filho para Carmen. Isadora, disse Carmen uma manhã enquanto tomavam café, você está diferente. Diferente como? Brilhando. Está brilhando. Miguel olhou para Isadora, notando que ela estava realmente radiante. Você está bem? Estou mais do que bem. Isadora sorriu. Estou grávida. O silêncio se instalou na mesa. Carmen foi a primeira a reagir. Um bebê? Vou ser avó. Vai ser avó. Oh, meu Deus! Carmen se levantou e abraçou Isadora. Um bebê? Miguel ainda estava em choque. Você tem certeza? Fiz 3 testes, todos positivos. Nós vamos ter um bebê. Vamos. Miguel se levantou, pegou Isadora nos braços e a girou no ar. Vamos ter um bebê. Cuidado com ela, gritou Carmen, rindo. Desculpe. Miguel colocou Isadora no chão, beijando-a com paixão. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Quando? 7 meses. Menino ou menina? Ainda é cedo para saber. Não importa, só quero que seja saudável. Vai ser. Nosso bebê vai ser perfeito. Carmen estava chorando de felicidade. Isadora, você precisa se casar. Mamãe. Não, ela tem razão, disse Miguel ajoelhando na frente de Isadora. Isadora Santos, você quer se casar comigo? Assim? Sem anel, sem planejamento. Assim, aqui, agora. Na frente da sua mãe. Você tem certeza?
Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Então sim, eu aceito. Miguel se levantou e a beijou enquanto Carmen aplaudia. Vamos ter um casamento, gritou ela. Vamos ter um casamento, concordou Isadora. E um bebê. E um bebê. E vamos ser felizes. Vamos ser felizes. 2 meses depois, eles se casaram numa cerimônia pequena, com apenas alguns amigos da polícia e os bororos que haviam criado Isadora. Carmen estava linda num vestido azul, Miguel elegante num terno cinza e Isadora radiante num vestido simples de algodão. Durante a cerimônia, Miguel olhou para a esposa e não conseguiu acreditar no quão longe haviam chegado. De uma delegacia sombria numa noite de chuva até um altar cercado de pessoas que os amavam. Eu te amo, murmurou ele durante a troca de votos. Eu também te amo, respondeu ela. Para sempre? Para sempre. Mesmo quando eu for um velho rabugento? Principalmente então. E quando você for uma velhinha teimosa? Você vai me amar mesmo assim? Principalmente então. O juiz os declarou marido e mulher, e quando se beijaram, Miguel sentiu como se o mundo inteiro se alinhasse perfeitamente. Não havia mais medo, não havia mais perseguição, não havia mais solidão. Havia apenas amor. 5 meses depois nasceu Helena, uma menina de olhos verdes como a mãe e determinação como o pai. Carmen chorou quando a viu pela primeira vez, e Miguel sentiu um amor que nem sabia que existia. Ela é perfeita, murmurou Isadora segurando a filha. Como a mãe, disse Miguel. Ela vai ser forte, disse Carmen tocando a mãozinha do bebê. Vai ser, concordou Isadora, mas também vai ser amada. Sempre, sempre, repetiu Miguel. Naquela noite em casa, com Helena dormindo no berço, Carmen descansando no quarto e Isadora em seus braços, Miguel refletiu sobre tudo que havia acontecido. Havia começado com uma mulher desesperada numa delegacia e terminado com uma família completa. No que está pensando? Perguntou Isadora. Em como a vida pode mudar numa noite. Mudou para melhor. Infinitamente melhor. Sem arrependimentos. Nenhum. E você? Também não. Tudo valeu a pena. Mesmo a dor. Principalmente a dor. Sem ela, nunca teria te encontrado. E se alguém me dissesse que para te ter eu teria que passar por tudo de novo, você passaria? Sem hesitar. Eu também. Eles ficaram em silêncio, ouvindo a respiração suave da filha. Lá fora, Cuiabá dormia, mas dentro daquela casa havia uma família que havia encontrado a paz depois da tempestade. Miguel. Sim? Obrigada. Por quê? Por me ensinar que o amor vale qualquer risco. Obrigado você. Por quê? Por me ensinar que vale a pena lutar por quem a gente ama. Sempre. Sempre. E enquanto a cidade dormia, eles permaneceram acordados, planejando o futuro, protegendo o presente e agradecendo pelo passado que os havia trazido até ali, porque às vezes, no meio da escuridão, surge uma luz que muda tudo. E às vezes, essa luz tem a forma de uma mulher desesperada numa delegacia, procurando por justiça e encontrando amor. Às vezes, a vida nos dá exatamente o que precisamos, no momento em que mais precisamos. E às vezes, para sempre começa com um simples: posso confiar em você? A resposta agora e sempre era sim.